Questão 161. Essa aqui é doideira. Vamos fazer esse monstro, essa monstruosidade. Seguinte, para apagar os focos A e B de um incêndio que estava a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância do bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros podem ter é... Gente, presta atenção. Então, vou fazer isso aqui até um plano cartesiano. A gente tem um ponto A aqui, no ponto 0, no caso 0, 0, na origem, beleza? Ponto A na origem, tá? A gente tem um ponto B, ponto A, ponto B, no ponto 30, 0, que está a 30 metros do ponto A, tá? Show. Agora, gente, presta atenção. Quando a gente pega aqui, a coisa mais óbvia de ver um cara que tem 2 vezes a distância de A para a distância de B é pegar esse ponto aqui, ó. Que ele tem a distância de A sendo 20 metros, né? E a distância de B sendo 10 metros. A distância de A é o dobro da distância de B. Ó, a distância de A é o dobro da distância de B. Tudo bem? Então ele está nesse ponto. Agora, outro cara que tem a distância de A o dobro da distância de B, é eu pegar esse cara e distanciar ele 10 metros aqui, ó, de B, ó. 10 metros de B. 10 metros de B não, perdão. 10 metros de B, ele vai estar 40 metros de A. Então eu posso botar ele aqui. Olha, aqui não vi um ponto que dê para botar. Mas eu vejo um ponto aqui, ó, que se eu botar, por exemplo, aqui é 30 metros de distância, né? Se eu botar 30 metros de B, a 30 metros de B, ó, vocês concordam que ele vai ficar a 30 metros de B e a 60 metros de A? Sim ou não? Bom, então, novamente, temos outro ponto em que a distância de B é metade da distância de A, ou a distância de A é o dobro da de B. Agora, qual é a distância desses dois pontos? Olha, 10, 30, a distância é de 40. Beleza? Show. Então, a letra B é o gabarito. José, mas qual é a dificuldade nessa questão? Isso aqui foi fácil, pô. Sim, foi fácil. Só que aqui não tá certo. Tá? Eu dei sorte. Só isso. Tá? Eu dei sorte. Por que eu dei sorte? Beleza, é a distância possível entre dois pontos. Só que não é a maior distância possível entre dois pontos. Tá? Eu não sei se é a maior, na verdade. Eu não sei se é a maior. Não sei. Para eu saber se é realmente a maior, eu tenho que fazer as contas. E aí eu vou provar agora que ela realmente é a maior. Só que nem sempre vai ser a maior. Beleza? Então, show. Aqui, ó. Vamos lá. Seguinte. Eu posso ter também um ponto aqui, né? Ó, aqui é 2 vezes D. Beleza? Ó. 2 vezes D, aqui é D. Aqui é um ponto de um bombeiro. Vocês percebem que tem várias viaturas de um bombeiro? Então, por exemplo, o ponto pode estar aqui. O ponto ele pode estar aqui, ó. O ponto ele pode estar aqui. O ponto ele pode estar aqui. O ponto pode estar aqui. O ponto pode estar aqui. Desde que ele vá formando uma distância de 2D aqui e D aqui. Vocês conseguiram perceber que está formando uma circunferência? Sim ou não? Nesse caso, como esse ponto está sob a circunferência, é por isso que ele é a maior distância possível. Mas vamos lá. Vamos fazer essa circunferência, então? Achar ela? Seguinte. Eu tenho que achar alguma relação com esse ponto aqui. Eu sei que a distância entre o ponto A e esse ponto, eu vou chamar disso aqui, ó. Vou chamar esse ponto de X e de Y. Então, a distância de A até esse ponto que a gente desconhece é o quê? A distância do ponto A até o ponto P, que eu chamei aqui, ó, do ponto P, é o seguinte. Lembra que eu falei essa distância para você? É x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Ou seja, a distância de A até P ao quadrado, né, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que lembra, a distância do ponto A até P, eu falei que é 2D. Então esse cara aqui, ó,
Ele vale 2D ao quadrado, que é a mesma coisa, galera, que 4D ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui, ó, é a distância de A até o ponto P. Agora, eu vou fazer uma fórmula com a distância de P até o ponto B, tá? Então, ó, a distância de P até o ponto B ao quadrado é igual a x menos 30 ao quadrado, tá? Que é esse x menos esse x aqui. Eu te ensinei isso lá no início da nossa resolução. Mais y menos 0 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao ponto B ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é 900, mais y ao quadrado. Agora, a distância entre P e B eu chamei de dzinho. Então, aqui, ó, é dzinho ao quadrado, tá? Então, dzinho ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu não quero achar uma circunferência, eu não quero achar uma relação entre x e y, porque, por exemplo, se a relação entre x e y for x igual a y, tá? Eu tenho que isso aqui é uma reta. Então, todos os pontos dessa reta vão satisfazer a minha solução de que o bombeiro tenha 2 vezes a distância aqui e 1 vez a distância aqui. 2 vezes a distância aqui, 1 vez a distância aqui, tá? Então, eu preciso achar uma relação entre x e y. Portanto, eu vou pegar esse dzinho ao quadrado e substituir ele aqui, tá? Então, vamos lá. Substituindo, vai ser 4 vezes toda essa galera aqui. X ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Beleza. Agora aqui, galera, multiplica todo mundo aqui, ó. Multiplica todo mundo aqui, ó. Vai dar 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse x ao quadrado e esse y ao quadrado vem para cá subtraindo. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos x, que vai dar 3x ao quadrado, beleza? 3x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais esse y aqui vem para cá subtraindo também. Então, mais 3y ao quadrado. Isso é igual a zero. Bom, aqui agora, galera, dá para a gente simplificar todo mundo por 3, né? Então, dividir todo mundo por 3, para a gente ter uma conta menor, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 80x mais 1.200 mais y ao quadrado. Isso é igual a zero, tá? Aí, beleza. Aqui, galera, o que a gente fez? A gente achou, novamente, uma equação na circunferência. Ué, José, mas a forma que você ensinou no início é diferente. Sim, aquela é a forma reduzida da equação na circunferência. Essa é a forma geral da equação na circunferência. Vamos lá. Seguinte, tem duas formas de você pensar e achar o raio ou então achar a equação reduzida. Seguinte, a forma simples, que é um macete. Você pega os termos que estão multiplicando o x, somente o x, e os termos que estão multiplicando o y e divide por menos 2. Esses termos serão a coordenada do y no centro e do x do centro. Então, por exemplo, o x do centro vai ser menos 80 dividido por menos 2, ou seja, ele vai valer 40. O y no centro, como não tem ninguém multiplicando o y, ele vale 0. Então, já achamos que essa é uma circunferência de centro 40 e 0. Então, sabemos, galera, que o centro da circunferência está mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos aqui, ó. No 40 e 0, tá? Show! Agora, eu preciso achar o raio. Para achar o raio, galera, o que eu faço? Eu estou apresentando uma forma. Você pega todos os números que estão avulsos, passa eles para o outro lado. Então, o 1.200 que está aqui somando vai ficar aqui, ó, menos 1.200. E aí você vai somar com o x do centro e o y no centro ao quadrado. Então, mais 40 ao quadrado, que vai dar 1.600. Isso aqui, galera, vai dar 400. E agora você tira a raiz quadrada disso. Aí você já sabe. Então, raio é igual a raiz quadrada de 400, que vai dar 20. Portanto, tem uma circunferência de raio 20. Beleza? Raio 20 metros. Ou seja, olha, aqui é o raio 20. Aqui também. Como é que tá fora de escala? Tá fora de escala, que aqui vai ficar feio. Deixa eu botar aqui, ó. Isso.
aqui é o raio 20, e aqui também é o raio 20. Ou seja, todos os pontos dessa circunferência de raio 20 vão ser solução para a nossa questão. E é o que a gente falou. Olha, esses dois pontos é o que a gente achou inicialmente. Eles fazem parte exatamente da circunferência. Por isso que eles são a maior distância, entende? Porque a distância é entre o diâmetro, tá? É a distância, a maior distância é exatamente o diâmetro da circunferência, né? Que, por exemplo, aqui, ó, não é a maior distância. Porque, ó, a corda não é muito grande. A maior corda em uma circunferência é o próprio diâmetro, que é a maior distância de dois pontos. Então, por exemplo, aqui e aqui, ó, também seria uma possibilidade. Aqui e aqui, ó, também seria uma possibilidade, porque é tudo diâmetro, entende? Como aqui e aqui também são diâmetros, então tá certo. Agora, vamos lá. Eu te apresentei uma forma de achar o x do centro e o y no centro. Basicamente, o x do centro e o y no centro, pega o termo multiplicando o x e o y e divide por menos 2. Tá? Essa é para achar o x do centro e o y do centro. Agora o raio. O raio passa os números para o outro lado. Passa o número para o outro lado. E soma com x do centro ao quadrado mais y no centro ao quadrado. Show? Então, para você achar o raio e x do centro e y do centro numa equação geral, você segue esses passos aqui. Beleza? Agora, por que disso? Olha só, percebe que isso aqui veio de um x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, aqui, ó, aqui é menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, o 40 é o primeiro, no caso, x do centro. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.